Eu acho que o Raul, o que ele me traz assim, é esse grito de liberdade mesmo. E essa busca por autenticidade o tempo todo, né? Por algo novo, né? Ele era um cara que ele não se repetia, ele estava sempre atrás de uma nova ideia, de um novo pensamento. E eu acho que isso que ele deixa em mim, assim, essa inquietação, sabe? Essa coisa de querer mais, de querer estudar mais, de querer procurar outros caminhos, de querer ser diferente também às vezes e não permanecer uma coisa só nessa vida que é tão maravilhosa, né? E tão múltipla assim. O Raul, ele não à toa, ele é uma metamorfose ambulante, né? Eu acho que isso ele plantou em mim, assim. Dentre tantas outras coisas, é claro, né? O Raul, professor da vida. Esse recorte é o recorte deles jovens, juntos, começando a compor juntos no início dos anos 70. O Paulo nunca tinha trabalhado com música, ele já era escritor, escrevia numa revista, nunca tinha escrito nenhum livro ainda. E o Raul Seixas lê um artigo dele sobre ufologia e vai buscar ele como parceiro. Ou então eles se conheceram numa praia vendo o disco voador, a gente não sabe exatamente como é que foi. O que me surpreendeu eu já sabia do Raul, já conhecia, já amava as músicas, ele me influenciava, eu sabia que ele era um grande ícone da música brasileira, sabia que ele era pai, sabia que ele tinha 3 filhas, mas eu não sabia que ele tinha sido um grande produtor musical do Brasil, assim, né? Um cara que trabalhou muitos anos na CBS, que produziu Renato e seus Blue Caps, produziu Sérgio Sampaio, né? Produziu Odair José, ele compunha as músicas e ele produzia o disco da galera, então isso me surpreendeu bastante, porque ele tem um preciosismo ali com a qualidade musical, sabe? Com os arranjos ali, ele é um cara de muito bom gosto, assim. Quando eu embarquei nessa, eu falei, nossa, o disco do Sérgio Sampaio, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, é produzido pelo Raul Seixas, né? Então, assim, que grande faceta, né, que eu não conhecia e que as pessoas vão poder conhecer agora, quem não conhece. Toca Raul! O recorte que a gente decidiu fazer, ele não foi um recorte temporal, assim, de fase de vida, ele foi mais um recorte temático. Então a gente decidiu abordar meio que todas as fases do Raul, só que com um recorte temático de criador versus criatura, né? O Raul Seixas sendo a criatura que o criador Raulzito criou e depois veio a dominá-lo. E é interessante também que a gente buscou trazer aspectos da mente dele, das criações, das viagens astrais que ele fazia. Então existe um plano real e um plano imaginário, onírico, assim, né, que a série coloca. A Edith é a primeira grande companheira de Raul. Eles conhecem já na juventude. A Edith é uma norte-americana, filha de um pastor norte-americano. Ela, enfim, eu sou suspeita para falar, mas ela é uma grande mulher, né? Ela que vem desses valores super conservadores também, capaz de se apaixonar por um rockstar, né? Essa figura do Raul Seixas, que desde o início já era muito autêntica, né? Muito corajosa. E ela acompanha todo esse início e foi muito importante, ela contribui artisticamente, ela se dedica aos figurinos, ela se dedica também nas suas composições. Ela foi uma companheira muito firme nesse início. Glória Wacker é uma norte-americana, compositora também. A Glória vem para o Brasil, ela é irmã do Jay Wacker, do guitarrista do Raul. E ela conhece Raul num show. E os dois se apaixonam e ela se casa. Ela é a segunda mulher de Raul. Raul era casado na época com a primeira mulher, a Edith. E a Glória é essa parceira musical e também esotérica. Ela foi a terceira mulher do Raul. Eles não tiveram filhos. E ela acompanhou muito tempo do Raul, um momento muito crítico dos excessos do Raul, cuidou muito do Raul. E tem um carinho enorme, ela tá viva, viva a Tânia, e eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ela, conversar um pouco, e foi um encontro, assim, bonito. Kika Seixas foi uma das esposas de Raul,
e a responsável por tudo que veio depois, no sentido do baú do Raul, dos tributos, de todo o legado que veio depois. A Kika tá atrás de tudo, atrás e na frente. Ela é a mulher. A Lena foi a última companheira do Raul, que acompanhou a fase final do Raul. Eles se separaram em menos de um ano depois do Raul faleceu. E eles tiveram uma relação que foi de muito amor. Eles escreveram muitas músicas juntos, mas foi uma relação muito conturbada, porque já era a fase final do Raul. O Raul já estava muito mal nessa fase, então foi uma relação difícil. Rick Ferreira é um dos maiores guitarristas desse país. Trabalhou com o Raul muitos anos em todos os álbuns, assim, produziu alguns discos, responsável pelos solos e riffs das músicas, não só dele, mas Erasmo, Sérgio Sampaio. É um artista, um pilar do nosso país, assim. Então eu fico profundamente honrado de poder carregar comigo esse personagem que vai estar aí hoje na nossa celebração. E assim, é uma honra sem tamanho. O Rick é um dos maiores guitarristas desse mundo. Uma coisa que mais me surpreendeu, acho que justamente o que conta assim na história, que eu não sabia que o Raul tinha tido essa fase produtor, e ele produziu grandes artistas, e um deles é o próprio Sérgio. O final do primeiro disco do Sérgio, inclusive, tem uma música, Raulzito Seixas, que é uma homenagem pro Raul, assim. E esses detalhes eu não sabia, assim, isso é muito legal de conhecer. O maior desafio eu acho que foi trazer com genuinidade cada uma dessas fases. Claro, tem julgamentos, mas sem julgamento de valor também, é certo ou errado. A gente queria trazer toda a complexidade sem dizer isso é moralmente condenável, isso não é. Ainda porque a gente está tratando de uma história que foi, né, tempos atrás, onde as coisas eram mais liberadas ali, era mais errado. Um outro desafio, eu acho, é cuidar dos personagens, né? Porque são pessoas reais. Então, como respeitar a história dessas pessoas, o envolvimento deles com o Raul. E eu acho que as pessoas estão se sentindo homenageadas, né? Pelo que a gente tem percebido, assim. A Andréia fez Elis, né? Outro grande. Ela te deu algum conselho, assim, no caso de interpretar também um outro ícone? Me deu vários. Me deu vários. Vários conselhos, a gente teve muitas conversas sobre isso, né? Quando eu soube que eu ia fazer o Raul, claro que ela foi a primeira pessoa que soube, né? Então, a gente já foi conversando ali, eu fazia perguntas para ela, assim, eu não sei dizer nada específico, mas ela teve essa experiência de fazer uma pessoa muito conhecida, né? No nosso imaginário, uma cantora, uma artista incrível assim do nosso país, que é muito parecido com o Raul Seixas, a época parecida ali também. Então os dois partiram muito jovens, né? Tiveram uma vida muito em alta potência, assim. A gente teve muitas conversas, mas ela sim me deu vários conselhos, e eu me senti assim muito mais leve para fazer Raul quando a gente conversava, assim. A gente fez a série em 2023, aí agora ela lançou, eu vi tudo e eu tô muito maravilhado ainda, eu tô muito emocionado com o trabalho com o resultado do trabalho. Eu sou muito fã de Raul, então é muito comovente para mim. Agora, depois de fazer esse personagem, eu me tornei muito fã do Paulo Coelho também. E eu me dei conta de que as músicas que marcaram a minha vida, que me fizeram refletir e moldaram o meu pensamento crítico e até o meu caráter, muitas delas foram escritas também pelo Paulo. Então eu sou muito grato a ele. Eu acho que a gente vai ver várias facetas do Paulo que a gente não conhece, daquele recorte, daquele momento da vida dele. E várias do Raul também, que a gente não conhece. A gente fica íntimo desses personagens.
A série, ela mostra muito o artista, mas além disso, e pra mim, né, que acabou sendo o universo que eu investiguei mais, das intimidades dele, né, principalmente em relação às mulheres. Eu acho que essa parte da narrativa mostra bem essa figura humana mesmo do Raul, porque uma coisa é na ideia o que a gente quer pra gente, pros outros, e outra coisa como a gente corresponde sua realidade com quem tá à nossa volta, né? Então eu acho que essa intimidade bem humana, profunda, através dessas relações, eu acho que as pessoas vão se emocionar, vão sentir raiva, vão se admirar, vão compactuar, enfim, acho que as mulheres trazem essas camadas mais verticais, assim, dessas emoções mais íntimas e afetivas do Raul. Eu acho que a Glória, ela chega no momento onde o Raul ele tá muito curioso para se aprofundar um pouco mais no mistério, no esoterismo, e a Glória é muito parceira nesse sentido, então ambos vão nesse mergulho muito profundo, assim, para entender questões de mundo, questões da própria cabeça, das composições e das criações deles. Inclusive eles se casam numa cerimônia lá, Lester Crowley, então assim, eles são bem bruxões nesse sentido. Então acho que a Glória ela vem pra selar essa maluquez, sabe, do Raul. Eu fiquei muito encantada com a beleza dele, jovem. Tinha um charme, assim, eu comecei a ver as entrevistas dele jovem, que era quando eles mais ou menos se relacionaram. E a gente, em algum lugar, tem uma ideia fixa de um Raul muito louco, muito já fim do poço. E ver ele novo, encontrar esse Raul fervilhando as ideias, cheio de coragem, de saúde, foi muito bonito pra mim, assim, um cara charmoso, sei lá, encantador realmente, assim. É tão doido, né? Porque eu fui uma adolescente que fui muito fã de Raul Seixas, mas agora para pesquisar essa história, para fazer Kika, a gente tem que ir fundo na intimidade, né? Então, eu li o livro da Kika, que fala da história dela com o Raul, dessa intimidade. E aí a gente entra em contato com um Raul muito frágil, muito doce, né? Pra mim foi uma surpresa, assim. É claro que todo mundo tem essa complexidade, mas é doido a gente entrar em contato com um lado muito íntimo de um ídolo nosso, assim, né? Então, além dessa parte, eu também entrei em contato com uma musicalidade do Raul que sou uma pessoa leiga, desconhecia, né? Então, só agora eu fui entender o que o Raul fazia, né? O que ele fez, essa mistura de baião, de repente, com rock and roll. O Raul, ele tem uma coisa muito artística e sonhadora e gigantesca, né, nos palcos, para o grande público, mas é muito bonito ver como que o Raul, que é uma coisa que eu descobri durante o processo, que o Raul, ele é muito tímido, ele é muito introspectivo na vida pessoal dele, assim. Então, mesmo sendo, por exemplo, eu falei, né, que a Lena enfrentou uma parte final da vida do Raul, que foi uma fase muito difícil, mas ela não é histriônica, ela é solitária, assim. Acho que o público vai se surpreender com a faceta pai, que não sai muito na mídia, né? E que houve conflitos e controvérsias aí nessa história, mas ele também era um pai muito envolvido assim com as filhas. Eu acho que o público vai se surpreender bastante também com acho que a tentativa que a gente teve de meio que imergir na mente dele mesmo, trazer inclusive histórias que o próprio Raul gostaria de ter contado, né? Filmes que o Raul gostaria de ter feito. Acho que um dos grandes trunfos da série é a gente ficcionalizar essas coisas quase como se o Raul tivesse como parte da sala de roteiro ali com a gente, né? Estivesse escrevendo com a gente, né? Exato.
Você chegou a acompanhar ou foi depois? Ele já tinha gravado antes? Ele tinha gravado antes, mas a gente assistiu junto tudo. Já assistimos A 6 gente episódios. assistiu 6 episódios. 6 episódios. A gente assistiu só 12, mas a gente acabou assistindo 6, porque tá Exato, muito legal. tá muito legal. Tá muito apaixonante. Ah, ele é maravilhoso, sempre. Eu sou muito fã, sou a fã número 1. E ator. E que voz, né, Brasil? Por favor, né? Vamos respeitar. Os dois. Ela também. Cara, eu nem sei se é tão surpresa assim o que eu fiquei, mas pra mim é muito bom relembrar a coragem do Raul. Ele é um cara muito honesto com ele mesmo e muito centrado nas ideias dele. E isso é inspirador. Eu, durante o processo e assistindo a série, eu saio inspirado, cheio de vontade como artista, como ser humano, de assim, tomar minhas decisões, de fazer o que eu acredito. Isso é lindo. E ele fazia isso maravilhosamente bem, sem estribeira nenhuma. Muito feliz, quem tem comentado, tem gostado muito, espero que vocês gostem também. O Raul é um grande gênio na música brasileira, que o Ravel interpretou de um jeito sensacional. E a gente está muito orgulhoso de ter podido se aproximar desse legado incrível de um cara que era muito ousado, transgressor, inspirador, que transformou muita gente e passa ao longo de muitas gerações, porque essa série foi feita por pai e filho, o que é a prova de que a gente se comunica, a obra de Raul se comunica por muitas gerações. E hoje, no dia em que Raul faria 80 anos, eu acho que isso é a prova de que Raul não morreu. Raul não vai morrer nunca. Viva Raul! Toca Raul pra sempre! Viva! Boa noite, galera. Que alegria, que felicidade estar dançando esse trabalho. Raul é um gênio, um dos maiores da música brasileira. É uma honra poder fazer um trabalho ligado à obra dele e uma grande responsabilidade. E o que dá pra gente falar é que esse trabalho foi feito com muita paixão, por muita gente apaixonada pela obra do Raul, a equipe, o elenco inteiro que está aqui, tem muita gente do elenco aqui, queria uma salva de palmas para o nosso elenco todo mundo se entregou, se jogou, nossos roteiristas que estão ali também, nossos roteiristas que se debruçaram nessa história e contaram com muita paixão. E a gente fez essa série como, eu acredito que dá pra falar que a gente fez com muita coragem, sem medo de errar, se arriscando, se jogando para fazer uma coisa que deixasse Raulzito orgulhoso, demos o nosso melhor. E eu queria fazer um agradecimento especial a esse cara aqui do meu lado, o Ravel, que se jogou de uma forma rara, única e linda, e entregou um Raul, encarnou um Raul Seixas, que está muito, muito bonito e emocionante de ver. Obrigado, mano. Posso chamar o elenco, a equipe? Vem pessoal, vem aí. Vem, diga, roteirista, vem, vamos juntar vocês. André, mulher. Olá, você é mesmo Raul Seixas?
Sou muito seu fã. Boa noite, galera. Rick Ferreira. Se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão bom. Vai se gastar. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. O que eu quero se eu te digo do que eu mais venero, que a beleza de deitar.